Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a primeira vez que eu tive cisto piloidal. Bom, pra quem acompanhou aqui no canal, tem um vídeo explicando mais ou menos o que é o cisto, dando assim um resumo pra vocês. Mas quem quiser, tipo, se aprofundar no assunto, tem vários vídeos aqui no YouTube de médicos explicando como é que funciona, porque eu não sou médica, então eu não entendo exatamente a anatomia do problema, enfim. Então eu recomendo que vocês sempre, né, vão num especialista, no médico ou em canais de médicos que sabem sobre o assunto. Mas enfim, vamos lá. A primeira vez que eu tive cisto piloidal, eu tinha 14 anos. Na época eu ainda morava em Florianópolis, então... Em Florianópolis, pra quem conhece, enfim, tem um hospital infantil, que é um hospital de grande renome, um hospital muito bom, que tem vários especialistas lá, enfim, vários ótimos pediatras. E então... na época eu ainda morava em Florianópolis, na época eu ainda me consultava no hospital infantil, que era até os 15 anos, se eu não me engano eu tinha 14. E quando eu tive o cisto piloidal pela primeira vez, eu comecei a sentir dor na hora de sentar, eu comecei a sentir dor, assim, quando eu encostava muito ali no cóccix, né? E eu até falei pra minha mãe, falei, mãe, tô com uma dor assim pra sentar, assim, assim, assim. E só que eu não sabia o que era, e na época eu também fazia Muay Thai, então assim, eu treinava bastante, fazia bastante exercício, bastante abdominal e não sei o que. Aqueles que pegam bem essa região assim do cóccix, tipo aquele nadador, e enfim, né? E até então não sabia o que era, fui deixando. Teve um momento que eu falei, mãe, sério, não tá legal, tá doendo muito, não tá passando. E a gente foi no hospital, consultou, eu comecei a tomar antibiótico, até de início, assim, né, por eu ser criança, sempre tem, assim, aqueles médicos que fazem aquele tipo de pergunta pra saber se não é algum tipo de abuso sexual, essas coisas assim, essa precaução. Mas eles viram ali que era o cisto mesmo que tava me incomodando e me deram antibiótico. Eu acho que de início ali, de imediato, eles não sabiam exatamente o que era, não tinha certeza, mas assim, pela região, por tocar ali na parte do cóccix, eu comecei a tomar antibiótico, comecei a tomar remédio, mas já tava um pouquinho mais agravado. Quando eu comecei a tomar antibiótico, em seguida, eu acho que tipo ali uns dias depois, eu fiz uma viagem com a minha família pra serra. Então assim, era bastante horas de viagem e tudo mais. Fiquei muito tempo no carro sentada, fiquei muito tempo, muitas horas no carro sentada. E no final da viagem, tipo assim, eu não aguentava mais, assim, tava surreal. Até falei pra minha mãe, fui no banheiro, pedi ajuda pra minha mãe pra ir no banheiro, porque tava muito dolorido. Assim, no momento, assim, do início da viagem, tava até mais tranquilo. Mas no final, quando a gente tava voltando, que a gente ficou o dia inteiro fora, tava insuportável, assim, tava horrível de dor. Eu não lembro, assim, exatamente tudo, assim. Minha mãe lembra um pouquinho mais do que eu, porque já faz muito tempo. Mas eu lembro que eu tava com muita dor, mostrei pra minha mãe. No final da viagem, acabei voltando deitada, porque eu não aguentava mais ficar sentada, tava muito dolorido. A gente só chegou em casa, assim, já de noite, quase de madrugada. E a gente já foi pro hospital infantil, eu e minha mãe, né, a gente já foi. E daí chegando lá, eles viram que tava extremamente inchado mesmo, assim, a minha volta da bunda já não tava mais aparecendo, tava tipo reto de tanta inflamação. E só não tava muito avermelhado, tava bem amarelado, assim, tipo, tinha umas marcas vermelhas, mas eu não tenho foto daquela época, eu só tenho da segunda vez. Mas eu vou mostrar aí pra vocês como é que ficou da segunda vez, pra vocês terem uma noção. A segunda vez ainda ficou pior do que a primeira. Essa foto aí, gente, foi da segunda vez, foi do um dia antes deles drenarem pela segunda vez. Bom, vocês viram aí, né, mostrei pra vocês a foto. Só que foi da segunda vez, lembrando. A primeira vez ficou um pouco menos avermelhado como ficou ali na segunda. Aí eu fui pro hospital, aí eles me deram medicamento na veia, porque eu tava com muita dor, e dormi no hospital pra esperar o especialista chegar, o cirurgião, né, pra ele avaliar o meu caso e ver se era caso de drenar, porque geralmente é o cirurgião que tem que dar o aval pra que faça esse tipo de procedimento. Então o cirurgião foi lá, avaliou, viu, né, enfim, e viu que realmente não tinha o que fazer senão drenar, porque os antibióticos já não estavam mais dando conta, porque chega um certo momento que o antibiótico não consegue combater a infecção, a inflamação, enfim. E daí eu fui pra eles me drenarem. No meu caso, a primeira vez foi uma enfermeira que drenou,
provavelmente assistente ali pessoal do cirurgião, né, pra ela poder fazer aquilo, o cirurgião autorizou que ela fizesse. Foi muito prático, acredito que ela já fosse uma enfermeira, como é que fala? Experiente nesse sentido, porque foi muito rápido, muito, assim, ela sabia o que ela tava fazendo, sabe? Daí o que aconteceu? Eu fui pra uma mini salinha lá de procedimentos cirúrgicos, e minha mãe foi comigo, foi essa enfermeira, e a minha mãe foi comigo. E a minha mãe passou mal. Ela não sabia se ela me ajudava na hora que eu gritava ou se ela sentava e respirava, porque assim, gente, é surreal, assim, a partir do momento que eles te cortam, sai assim muito sangue, muito pus, muita coisa podre, e é um cheiro extremamente horrível, tá? E eles aplicam anestesia, só que a anestesia não funciona, porque como tá inflamado, tem muita infecção, a anestesia não pega. Então a enfermeira até aplicou anestesia, só que assim, doeu mais a anestesia ela aplicando do que se não tivesse colocado anestesia, porque foi assim muito torturante. Daí eles pegam, eles cortam, né? No caso, a enfermeira cortou, fez um corte mais ou menos do tamanho assim da minha unha, talvez um pouquinho menor, não sei. Talvez assim do tamanho da minha unha, que a minha unha tá grandinha. Mais ou menos assim, um cortezinho do tamanho assim da cabeça do meu dedo, talvez, ou menos. Enfim, mais ou menos um cortezinho assim. Aí o que tortura é na hora de cortar, só que assim, como eu falei pra vocês, a enfermeira já parecia ser experiente, então ela só cortou e já saiu muita coisa, tipo assim, escorria, né, no chão, tava horrível, assim. Ela só pegava, colocava um monte de gás e escorria, assim, passava a mão, assim, ali nas nádegas e já saía um monte de coisa. E só que assim, ela fez isso e ali na hora mesmo ela já tirou quase toda a inflamação. Diferente da segunda vez, que daí depois eu vou explicar pra vocês no segundo vídeo. Mas ali naquele primeiro momento ela tirou praticamente tudo, assim, encheu gases e gases de inflamação, de pus, enfim, né? E daí ela colocou um dreninho, fui pra casa, fiquei em casa, minha mãe trocava ali o curativo, limpava, saía bem pouquinha coisa no dreno, saía tipo quase nada, como se a enfermeira já tivesse praticamente tirado tudo mesmo lá na hora. E daí depois eu voltei pro hospital, né, pra enfermeira tirar o dreno, avaliar, o médico avaliar também. E daí fecha sozinho ali o cortezinho que eles fazem, fecha sozinho, não precisa de ponto, não precisa de nada, ele gruda ali sozinho. E daí depois disso eles marcaram uma consulta no próprio hospital infantil mesmo com um especialista pra ver se eu ia precisar de uma cirurgia. E daí eu fui e tal, consultei. E o médico falou que naquele momento, de imediato, não precisaria fazer cirurgia, porque é uma cirurgia muito torturante. Em muitos casos a pessoa tem o cisto piloidal pela primeira vez e não tem mais, não incomoda mais, então assim, varia muito de pessoa pra pessoa. Então naquele momento ele falou que era uma cirurgia que pra mim não valia a pena, eu era muito nova e tudo mais, era uma coisa muito torturante, uma recuperação muito delicada. E que eu não iria precisar naquele momento se eu não quisesse, se a minha família não quisesse, enfim. E eu optei por não, porque eu pensei, vai que não me incomoda mais, ou vai que não volta, e daí, né, enfim, pensei naquele momento que não precisaria, também tinha escola, enfim, formatura, muita coisa desse tipo. Daí eu decidi, né, pensei com a minha mãe que era melhor naquele momento não. Depois também que eu me recuperei, eu comecei a fazer depilação a laser, então, tipo, não me incomodou. Isso também, muitos médicos falam que ajuda a fazer depilação a laser. E foi o que eu fiz, comecei a fazer depilação a laser e me ajudou naquele momento. Infelizmente, depois eu parei de fazer, porque eu me mudei, agora eu não moro mais em Florianópolis, eu moro em Imbituba, que é uma cidade um pouquinho perto. Só que a infraestrutura, hospitais e tal, são bem fracos, assim, né? Mas eu vou explicar no segundo vídeo. E aqui eu acabei parando de fazer depilação laser e, tipo, na minha cabeça nem me toquei que o meu cisto voltasse, né? E foi o que aconteceu, que eu vou falar no segundo vídeo, falando sobre a segunda vez que eu tive cisto piloidal. Então, deixem like nesse vídeo, se inscrevam no canal e aguardem o próximo vídeo falando sobre a parte 2 do cisto piloidal, que foi recente. Eu drenei faz menos de
menos de uma semana. Amanhã faz uma semana que eu drenei o meu cisto pela segunda vez. Então foi bem recente, então vou ter informações mais novinhas para dar pra vocês sobre esse acontecido. Então é isso, aguardem o próximo vídeo.